incentivos, quer dizer, alguns starts para outras formas de ocupação de espaço. E aí a gente já começa nessa ideia de público privado, do hotel com lugar de passagem, enfim. Aí eu fiz, por exemplo, um trabalho que eu e um amigo meu, o Baile, a gente atravessou uma linha, foi bem legal, a gente pegou uma linha de um poste, assim, isso é muito legal, porque a gente pegou uma linha do poste, subimos no poste lá no centro, quase que a gente matou um motoqueiro, o motoqueiro aqui, a gente levantou e tal, quase que foi um negócio de risco. Levantamos a linha e a linha vem do poste, entra dentro do hotel, e aí a gente rasgando as paredes do hotel por ano, passando essa linha. E essa linha passou para o hotel inteiro, assim, ela costurava o hotel, então de repente estava andando no hotel, sempre uma linha passando, e era uma linha só, era só um cabo de aço, ele ia cortando, ia costurando esse lugar. Bom, isso aí era mais fácil. Daí, esses trabalhos aqui, eles começam, vou apresentar alguns, esse é um dos trabalhos, esse trabalho é um filme acho, se não me engano, existe no YouTube. Tenho quase certeza que tem. Mas esse trabalho é o seguinte, é um trabalho de ocupação da cidade a partir de comida, a partir de banquete, a partir de comemorações. E ele vem de uma dinâmica que era muito própria lá no nosso escritório, nessa época do escritório, no início de 2003, 2004. O que a gente fazia? Para começar bem o trabalho, a gente se encontrava, né, abria umas bebidas, ia para a rua, em algum lugar da rua com uma mesa, colocava essa mesa lá no lugar e festejava, né? Festejava o dia, né? Para começar bem o dia de trabalho, nada melhor que, né, tomar um drink e começar bem, né? Antes de tudo. Aí a gente ia pra rua e fazia essa história. Então assim, e também não só nos dias de trabalho, mas nos dias de descanso também, a gente colocava a mesa na rua e sempre fazia essas ocupações. São lançamentos de livros. Essa, por exemplo, é uma festa de fim de ano. De chapéu, antigamente andava de chapéu, né? Era uma elegância. Voltar, né, cara? Deveria que eu estava doido, então teve que fazer outro chapéu, né? Parcialmente. E aí a gente propôs, a partir dessa experiência aí, a partir dessa coisa que já era uma prática quase cotidiana, a gente propôs fazer um filme, um documentário sobre algumas ações dessas na cidade. E aí a gente produz alguns banquetes. Então o primeiro que a gente promoveu foi esse casamento. Então a gente queria fazer um casamento e a gente acabou negociando com as pessoas, os noivos, para fazer um banquete, e a gente fez esse banquete com algodão doce, nação do amor, para celebrar a doçura do amor. Né? Mas hoje nós não vamos falar de amor. Né? Esse outro banquete esse banquete é muito legal, porque é o seguinte, a gente chega numa região mais periférica lá da cidade, de Belo Horizonte, esse todo aconteceu em Belo Horizonte. E aí a gente detecta o seguinte, a gente para nessa praça, olha só, quando a gente para na praça, logo ali no meio da praça, tá vendo aquela chave ali? Ali é uma abatedoura de galinhas. Aí a gente já para na abatedoura de galinhas e fala assim, olha, quem faz galinha aqui? Faz galinha ao molho pardo. Eu estava afim de comer uma galinha ao molho pardo. Aí ela falou assim, ó, tem a senhora ali. A gente toca na senhora, ela e o marido dela, que são tremendos cozinheiros. Aí eles topam fazer o frango ao molho pardo, a gente compra as galinhas. Aí a outra vizinha fez o arroz, a outra ficou a couve, e a outra fez o angu, e a outra anunciou para a rua que ia ter frango ao molho pardo na hora do almoço e tal. A gente pegou a mesa a mesa no bar do lado também, e aí fez essa microecologia. É uma microecologia isso que a gente
resolve tudo ali, já faz a galinha e tal, já chama as pessoas, já colocando as pessoas ali e faz esse banquete. Então assim, são esses tipos de... Esse aqui também bem curioso, porque é o seguinte, esse banquete, às vezes na internet não funciona, porque senão a gente não fazia, mas depois vocês assistem, estão gostando. Mas eu faço o seguinte, eu posto lá no nosso blog, eu pego o link e posto no blog. Aí, esse foi o seguinte, lá também em Belo Horizonte já tem uma situação, vocês vão ver que a gente vai entendendo uma situação de cidade. Então, por exemplo, lá no centro tem um pessoal que ocupa a cidade, todo sábado, eles fecham uma rua para dançar um black and soul. São senhores assim, muito elegantes, eles dançam muito, inclusive quando forem por lá vale a pena. Oi? Isso ali é perto do Mercado Central, na Rua Santa Catarina, chama Rua Santa Catarina, do lado do Mercado Central. E eles dançam black lá e eles fecham a rua por conta própria, não é sem autorização nem nada. E aí, como eles já fazem esse processo, a gente entrou com um banquete para aditivar a festa. Então a gente convidou o nosso amigo francês aqui, o Gustan, para produzir vários drinks coloridos para animar a festa. E a gente já chegou do mesmo jeito que eles chegam nessa ocupação, a gente foi chegando e foi ocupando o espaço e promovendo essas. Tá vendo? São vários drinks aí. Onde isso aqui? É tudo sábado. Sábado de tarde, vai até umas 11 da noite. Esse é um banquetinho na rua. Esse é um banquete na Praça da Liberdade, então, na Lagoa da Pampulha. Então, um banquete mais bucólico, aí a gente chama os amigos. Esse é mais de amigos. Hoje a gente convida os amigos para ficar lá vendo a lagoa, passando um dia na lagoa, comendo um porco assado. A gente fez um porco assado, laçando o porco na churrasqueira. E tinha uns alfaces também, uma coisa, né, para que nem todo mundo come porco assado. Esse é uma casa de Luiz, que a gente fez também com um amigo. E aí, dentro desse tipo de sessão, que é bem assim, sem muita, quase sem produção, não tem produção quase nenhuma. A gente chega lá e tal, já vai filmando e coloca a mesa e a coisa vai acontecendo. Quer dizer, você acaba que existe uma interação com uma dinâmica da cidade, uma dinâmica urbana. Há mil coisas acontecendo. Por exemplo, nesse banquete a gente não sabia. No dia tinha o pessoal da Copasa mudando a tubulação. Aí os caras começaram e tal a trabalhar, a gente convidava eles para o banquete, eles não, a gente prefere ficar aqui, porque a gente estava fazendo umas comidas muito exóticas, uns macarrão azul, não sei o quê. O pessoal não quis. E aí acontece várias coisas, assim, as pessoas passam, uns chegam, outros perguntam, outras comem, enfim. E é um tipo de, assim, e como a gente tem dito, não é nada demais, né? Não é uma coisa, nem invenção do outro, é só uma situação mesmo, uma coisa assim, a gente gera, de certa forma, um repertório, que não é um repertório novo, mas é um repertório que pode ser utilizado, que pode ser, quer dizer, esse trabalho é muito curioso, porque depois que a gente começou a fazer isso, várias pessoas, assim, em Belo Horizonte começaram então assim, os grupos mais jovens, a moçada artistas, a moçada da cultura, começou a ocupar mais a cidade, né? Eles vão pensando em outras formas mesmo, outras possibilidades de uso do espaço. Aí tem esse trabalho aqui com o Otis Vaz, que talvez seja o trabalho mais famoso, não sei se vocês já ouviram falar dele. Já? Não? Então é o seguinte, esse trabalho, o princípio dele é o seguinte, tornar temporariamente público propriedades particulares. Isso é um trabalho, assim, quase urbanístico, né? É um trabalho que flerta muito com o urbanismo, porque ele envolve, ele não é um trabalho simplesmente de uma ocupação, porque a gente podia fazer uma ocupação, então assim, vamos ocupar um lote, um terreno baldio, vamos ocupar o lote. Mas a gente prefere colocar o proprietário na negociação também. Então, o proprietário, de certa forma, porque a gente tem aqui a gente tem no Brasil essa cultura da propriedade, né?
essa coisa muito arraigada da propriedade, defesa da propriedade, né? Família, tradição e propriedade, né? Então a gente fica nessa, né? Dessa defesa da propriedade. Então, e é muito complexo você chegar para alguém assim, provavelmente, se eu falasse, se chegasse um tipo como eu, para você, falasse assim, olha, me empreste o seu terreno durante algum tempo, para me tornar ele temporariamente público, espaço público, quem emprestaria? Ninguém. Eu acho que é meio difícil alguém de emprestar, porque lidando com artistas, né, todo mundo tem um lado assim, não, eu tô falando da gente, há pessoas que estão aqui olhando, mas aqui é uma instituição, eu tô falando, ele perguntou, eu tô falando que ele perguntou quem de nós, mas ele não deixa de ser uma instituição federal, ele está perguntando nós como pessoas. Nós somos brasileiros, não tem problema com relação ao público privado. A própria estrutura do Brasil, como foi concebido, o próprio brasileiro ele não sabe definir muito bem e respeitar esse limite do privado e do público. Mas enfim, aí a gente atuou nisso. Como a gente faz esse trabalho? Esse trabalho a gente primeiro vai atrás dos lotes, né? Então segue pela cidade, registrando esse espaço e tentando levantar os proprietários de forma bem formal, né? Você chega, só tô lá, só ligar, só tocar no telefone do lado, sempre tem um vizinho pronto para te informar quase tudo sobre a vida do lote. Então você pede autorização. Aí a ideia é o seguinte, aí a gente começa um processo de negociação. Não passa só pelo proprietário, porque o nosso trabalho é ativar esses lugares, de certa forma, mais uma vez, tentar ativar esses lugares, porque a gente chega lá e fala assim, olha, a gente vai negociando com o proprietário, a gente vai negociando com o poder público e a gente vai negociando com as pessoas da região. Então, assim, ou com pessoas que querem fazer alguma coisa nesse lugar. Então, um trabalho assim, envolve pelo menos esses três tipos de negociação. Uma que é o proprietário que vai emprestar e aí a gente vai definir esse tempo. A gente já conseguiu de poucas horas a 4 meses de empréstimo. Então, assim, é aberto isso, não é impositivo, né? Eu vou falar assim, você precisa me emprestar durante não sei quantos anos. E a gente fez um trabalho também, isso aconteceu em Belo Horizonte e em Fortaleza, tá? Aqui ainda não. Mas como os espaços legais. Minha Madalena na alma. Tem um paredão assim, tem um vão que algum artista usou para pichar, inclusive. Então tem aquele vão dentro da parede, todo decorado já, sabe? De frente pro mar, pronto para. Aí, olha que, então vamos lá. Então a gente negocia com as pessoas, negocia com a prefeitura, e fala assim com a prefeitura, e aí, é possível algum benefício para quem empresta? Afinal de contas, para dar um incentivo. E a gente pede também, e a gente conversa também com as pessoas ao redor. Então, por exemplo, esse caso aqui, que é um caso que a gente fez, esse trabalho de 2004, era um lote hiper complexo, porque, vou dar só uma notícia, era um lote hiper complexo, porque ele pertencia primeiro, ele estava cheio de entulho, ele pertence a uma família de advogados, então é complicado, para mexer com advogados é sempre complicado. E ele também e a vizinha do lado, do prédio do lado, a síndica, ela tinha um dossiê assim, de não sei quantas, sei lá, de umas 150 páginas, de ações contra esse lote.
estão relacionados à Secretaria de Limpeza Urbana, eles iam lá multar porque tinha um matagal. Aí Secretaria de Saúde, porque dava dengue lá, polícia, porque o pessoal usava drogas, fazia sexo e essas ocupações, né? E usava para pular um muro, para roubar e tal. Enfim, era um queixume danado. Se a gente juntar isso, ela, com essa família de advogados, e eles tinham esses prédios, ele falou assim, não, então vamos propor um uso temporário para esse lote, um uso público. E aí a gente começou a negociar com a prefeitura, aí a prefeitura cedeu para a gente, a Secretaria de Limpeza Urbana, essa mesma que multava, foi lá e limpou o lote, tirou 6 caminhões de entulho, só para vocês terem uma ideia. E a partir daí, a gente ia, ao mesmo tempo, a gente ia articulando em torno. Então tinha uma escolinha na frente, tinha um lavador de carro também que ficava na frente desse lote, a síndica, e tinha um pessoal, tinha o dono da padaria e a turma do asilo que tinha lá do lado. Como a gente fazia? A gente conectava essas pessoas e propunham um uso, para elas proporem um uso para esse lugar. E a gente ativa esse espaço, com o mínimo, que foi gramando, tá vendo? A gente gramou o espaço, gramando um trecho do lote, era um lote enorme, com 600 e tantos metros quadrados. A gente ativa gramando e faz um churrasco ali num dia, como um gesto inaugural. Fala assim, olha, pronto, inauguramos. Agora a gente pode usar, e aí as pessoas começaram a ir, as crianças iam da escolinha, então aí começaram a fazer uns cultivos aí. Essa é a montagem com a grama, tá vendo? Aí viram os colchões, as topografias, enfim. E quanto tempo essa ocupação? Essa foram 4 meses. Aí é muito curioso, porque nessa época a gente tinha uma posição. Aí o sujeito, o advogado, ligou pra gente, falou assim, olha, eu quero renovar esse contrato. Ele tinha feito um contrato ali na boca, advogado, cheio da segurança, fez um tremendo contrato. Porque a maioria não tem contrato, é mais verbal. Ele tinha um contrato assinado. Eu falei, olha, vá até lá então e negocie com a síndica, porque ela que está gerenciando esse espaço, né? E ela estava fazendo uns mosaicos num cantinho, promovendo os encontros de jovens lá, do prédio. Fazendo aquela onda. O lavador de carro, ele pegou um pedaço lá, ele achou um cimento lá e deu uma cimentada, e aí ele começou a lavar o carro. Ele já tinha o estacionamento dele para os carros, para ele poder lavar, que é uma região que é difícil de estacionar. Enfim, já tinha toda essa dinâmica. Eu falei assim, olha, vai lá e resolve. Aí ele preferiu murar. Eu falei, não, vou murar então. Tudo bem. Eu não vou. Talvez. Mas a questão é o seguinte, o nosso trabalho não é gerenciar o espaço. O nosso trabalho é ativar esse espaço para outros usos. Então não teria muito sentido, eu não veria sentido. E assim, isso é importante porque as pessoas, elas têm que reivindicar o uso dos espaços. Se é importante para elas têm que reivindicar. Então o nosso trabalho, a dimensão política, podemos dizer assim, do trabalho, é essa tomada de consciência de uma reivindicação. Se eu quero usar esse espaço, se eu me sinto bem ali e tal, eu vou reivindicar e vou usar. Agora, você tem uma despesa aí. Como é que foi feito isso? Você passou algum edital? São sempre editais. A gente trabalha assim, eu nunca ganhei dinheiro com a arte. Vou ser bem honesto. Devia ter ganhado, nunca ganhei. Mas é tudo meio. Porque isso gasta muita. Realmente, dá um trabalho, gasta muita grana para fazer, assim, porque tem uma produção. Apesar do que a gente faz, vocês vão perceber que é tudo uma produção mínima também. Porque é, mais uma vez, uma forma de dizer para a pessoa assim, poxa, isso eu faço. Sabe? Não precisa também esperar o edital da FUNARTE, não sei o que, para fazer um trabalho desse. E é muito legal porque eu tenho algumas respostas assim,
de desdobramento. Aí Inês e Luiz fizeram um filme depois que chama Metros Quadrados, onde elas fazem. Aí tem uma discussão urbanística e tal sobre esse assunto, sociológica e tal. E elas fazem esse filme e fazem algumas ações também em lote, em banquetão, no lote. Esse foi feito para o filme. Um banquete para o lote, um salão de cabeleireiro. Proposta de uso temporário, cada um mudou só um dia. Esse eu acho lindo, que é um mirante. Então, só trabalhar a topografia e colocar uma... Oi? Foi. Você reconheceu? Esse é um trabalho colaborativo. Tem uma praia. E aqui é um trabalho que a gente faz em Fortaleza também. É muito simpático, assim, por exemplo, esse senhor aí, ele resolveu plantar girimum girimum, melancia e amendoim. Aproveitar o terreno do lote lá, que eles tinham feito uma terraplanagem. E nesse mesmo lote habitou, tá vendo? A gente, esse foi uma parceria, onde o dono do lote emprestou. Esse lote aí pertence à família Gereissati. Ele é uma das 6 proprietárias do Ceará. Lá só tem 3. E aí, numa negociação que eu não posso contar, porque o horário não permite, eles me cederam alguns lotes. E tem esse trabalho, né? A gente tem que... Mas eu não posso contar, não. Só conto isso depois da meia-noite. E aí, o que acontece? Tem um morador, aí tinha um morador lá, morador de rua, Deusimar. É uma figura fantástica lá. E aí ele se propôs, falou, olha, eu quero participar, então eu quero habitar temporariamente o lote. E aí ele foi habitar esse lote temporariamente, a gente fez a tenda para Deusimar, tá vendo? E ele ficava aí debaixo da rede, debaixo da tenda, na sombra, enquanto o seu Raimundo lá ficava plantando girimum. E o Deusimar não estava muito afim. E aí eles geraram uma relação, tá? E o Raimundo queria convencer o Deusimar a trabalhar. E o Deusimar, não, rapaz, eu estou aqui na minha sombra, e ele não venha trabalhar de servente comigo, porque ia começar uma obra, mas não, eu acho que não deu certo. Ele ficava ali fumando um cigarrinho dele e tal, à noite. E esse lote ele não foi divulgado, então assim, era uma coisa muito dos dois ali, não era um lugar de visitação, estava acontecendo, era uma ocupação mesmo. E é muito curioso porque esse lote, aí a gente pode falar até de uma dimensão urbana também, de uma crítica urbana, é o seguinte, porque esse lote ele fica no bairro, onde é o metro quadrado mais caro de Fortaleza. E aí a gente faz esse deslocamento, tira um sujeito que ocupa o metro quadrado mais barato de Fortaleza, que o dele é de graça, né? E leva ele para esse metro quadrado mais caro. E tem essa crítica do trabalho também, porque o sujeito estava ali, não estava afim, não estava afim de trabalhar. Esse trabalho também foi feito numa região. É muito legal, porque uma turma do vegetal me procurou, sabe o vegetal? Sei lá, raiz que você toma, não sei o que e tal. Mas é uma outra coisa. Vegetal é outro processo. Mas a turma do vegetal me procurou e falou, olha, a gente quer também fazer um trabalho e tal. E assim, que bom, vamos fazer o trabalho. E aí eu encontrei o Ed Rocha também, que é um pintor. Como a gente trabalha nesse lugar da arte contemporânea, assim, vamos ser generosos, vamos abrir esse lugar da arte contemporânea. E aí a gente chama o Ed Rocha, né, que era um pintor de feira, e ele resolve dar uma oficina de marino nesse lugar aí, que a turma do vegetal cedeu e conseguiu a partir disso. E aí eles vão fazer essa oficina de marino, e esse lote está numa espécie de uma cracolândia, assim, tem entre Praia de Iracema e uma cracolândia lá de
Fortaleza, e as pessoas começam a ir assim, e misturam um pouco heterogêneo, porque tinha hora que entrava um pessoal bem malucão, assim, e tinha hora que entravam umas crianças, que era o público, os jovens, os adolescentes, estavam voltando da praia, então ficava aquele público, aquela mistura de público ali, aquela coisa heterogênea, um ajudando o outro, a moçada pintando, tomando picolé, batendo papo, quer dizer, esses espaços de ócio. Esse é um trabalho no loteamento, que é um trabalho de costura, que aí já é um trabalho mais artístico, mais artístico em centro, né? E é Simone Barreto, que vai costurar nessa crise de Penélope. Ela vai costurar o dia inteiro no lote com as pessoas que chegam. Eu gosto desse aí, ó, que é um menino que vai lá, ele está costurando, ele costura a própria tatuagem no braço. Eu gosto dessa foto. Esse trabalho também é muito legal, porque resolve um problema de crise de arte, crise de artista. Chegou o artista lá para mim e falou assim, uma dona de casa me procurou e falou assim, eu tenho um problema aqui porque ela conseguiu um lote lá emprestado e eu tenho problema porque o lote está muito sujo e tal, eu queria fazer um jardim aqui, só que eu não vou ter tempo de cuidar desse jardim. Aí eu encontro o Eusébio e o Eusébio me diz assim, o Eusébio me fala assim, eu tenho um grande trauma, porque quando eu era estudante, eu gostava muito de trabalhar com cactos, fazer um jardim de cactos, e falava que era meu trabalho, minha escultura, parará. E o professor detonou, falou, isso não é arte, não sei o que, eu falei, não, então vamos resolver esse problema, agora é arte, vamos fazer o jardim, e vamos fazer esse jardim então. Aí eu coloquei os dois em contato, a gente foi numa região lá no final de Fortaleza, recolher as mudas de Mandacaru, e a gente fez esse jardim inaugural, esse gesto inaugural também do jardim, com ele e ela, e eles ficaram amigos e, assim, segundo a lenda, eles ficaram alguns meses trabalhando, ainda indo buscar planta e fazendo esse jardim. Eu ainda não tive a chance de ir nesse lugar, eu até voltei em Fortaleza já, mas eu ainda não tive a chance, e foi em 2008, já deve estar enorme esse jardim. Que é o jardim de cacto do meu trabalho. Aí uns músicos procuraram também, fizeram um trabalho tocando durante uma obra, eles queriam tocar durante uma construção, e aí eles começaram a interagir, eles trabalham com música concreta, sabe essas músicas que pega esses. Aqui tem tradição disso, né? E aí eles tocavam com os operários, foi incrível, porque a princípio sempre tem um estranhamento, uma relutância, mas no final do dia estava todo mundo festejando já, e eles tocando juntos, marretando no ritmo. Foi impressionante isso. Tem gravado também esse som. E a gente fez um seminário público também aberto, no lote, onde as pessoas poderiam ir, e a gente a gente convidava as pessoas em torno para a gente discutir a cidade, falar sobre a cidade. Então, as pessoas iam para lá e foi noite adentro, a gente ficava lá sempre. É sempre esse lugar assim, do festejo, do ócio e da conversa, do debate. Esse lugar público, né? Onde a gente fala, onde a gente conversa, onde a gente se diverte. Esse também, aproveitando, muitos lotes lá são alugados para colocar outdoor. Então eles alugam o lote, fecham o lote para o outdoor, e a gente resolveu abrir esse, instalar uma rede, que a rede conta dessa sombra aí, ó. Então já dá uma sombra, a própria placa já dá uma sombra ali, e aí as pessoas iam ocupar esse lote na hora de descanso, do almoço. Aí a turma ia e tal, dá aquela descansada. Aí, oi? Aí a gente tem esse trabalho aqui, que é um trabalho. Esse trabalho aí que são os kits ambulantes. Um outro trabalho que é o seguinte, propor mais uma vez, propor outros usos para os espaços,
a partir de funções, assim, comércio, cultivos e lazer. Comércio, cultivo, lazer. Então são uma série de kits, são umas caixinhas. Então a gente constrói essas caixinhas e cada caixinha tem uma função. Aí a gente faz, como se fosse um trabalho comercial mesmo. Assim. Nosso plano era vender essas caixinhas para a cidade, para todo o país, para todo mundo, para quem quiser comprar. E aí tem oi? O mobiliário não só é urbano, mas assim, o plano não era só assim, em espaço público da cidade, não. Você pode comprar esse kit e fazer no seu terraço, pode usar. Aí, sabe, não tinha muito uma. Então, por exemplo, esse é o kit manicure, que faz um sucesso danado. Aí, se vocês quiserem, depois procurem, esse eu sei que tem. Coloca lá kits ambulantes. Eu acho que quem colocou isso foi um amigo nosso, que é o Daniel Carneiro. Coloca lá Daniel Carneiro também para ajudar, porque pode aparecer muita coisa. Eu não sei, lá também. Mas a gente reviu, a gente depois fez a revisão. Aí vem esse manual, né, falando como usar, né, então tem essa coisa aí do manual. Isso é na abertura da exposição em Fortaleza, que é um kit em uso, um kit manicure, tá vendo? Chega lá, desdobra e tal. Tem um kit granja também, Vocês podem montar tá vendo? Monta um galinheiro, chega e monta aquele galinheiro, aí tudo bem. Monta o galinheiro, chega lá e pouco tempo, só a galinha com o cara. Aí isso vira um lugar para pôr o ovo ali, tá vendo? Tem uma chocadeira, quentinho. Esses trabalhos são sempre polêmicos, esse negócio de animal, o pessoal da defesa dos animais, eles sempre falam, né, reclamam, né, tá fazendo maus-tratos, tá expondo o bicho. Mas na hora de saber, ele não sabe das condições que eu tirei o bicho. Entendeu? Ele ia pra panela, ele estava ali na terolinha, no fundo de uma loja, era um galho e uma galinha. Aí só no primeiro dia, eu acho que ele nunca tinha reproduzido nada, só no primeiro dia foram seis chegadas do galo na galinha e o cara ficou impressionado, falou assim, rapaz, aí começou a dar ovo, e foi aquele negócio, nasceu pintinho, e depois eles foram para casa do sujeito lá, do banco, eu não sei se ele comeu ele, aí não sei, mas eles foram felizes durante um tempo. E o pessoal fica nesse preconceito, falando, o animal, não sei o quê. Aí é o kit. O kit piscina, que esse é mais visual, né? Você vai lá, tem uma piscininha dentro, tá vendo? Você tira a piscina, vira a cadeira, tal, tira a esteirinha. Um kit, a gente chama de kit balneário, né? Kit clube, kit piscina, um kit mesa para fazer um churrasco, tá aí. Um kit boate. E esse kit boate é muito bom, você pode pregar ele no poste, apaga a luz do poste, prega ele no poste, aí ele vem com a radiolinha, aí fica tocando o vinil. Esse é um sucesso também. E tem uma série de kits mais práticos, assim, são os kits bolsinhos, assim, são umas bolsas que a gente... Esse é o kit peteca, então você chega lá e monta a sua... Vai lá, e tem uma fita adesiva e você risca a quadra, a fita adesiva, monta a telinha e vai jogar sua peteca, seu vôlei. E aí a gente tem uma série de cartazes também que a gente divulga esse trabalho. Então, como esse negócio é uma inserção comercial, então a gente pensa muito também nessa coisa, no marketing, né? Marketing fundamental. Então a gente faz as nossas propagandas, preocupação para as pessoas começarem a se ligarem nas potencialidades de uso dos kits. Então aí essa informação assim, é muito boa, porque, por exemplo, cada vaca precisa de 9 metros quadrados e se alimenta do capim do lote. Uma vaca com 4 terços pode dar até 50 litros de leite por dia. Quer dizer, já é uma potencialidade, né? Ter ali a sua vaca própria.
Imagina, 50 litros de leite, a distribuição. Casamento também então, é uma questão muito importante na vida. Eu falei coisa, eu não ia falar de amor. Mas não dá para não falar de amor. Não dá, é muito difícil. No casamento, e aí você sabia que o casamento cresce 7% a mais que nos anos 90. Impressionante. E o ritual é realizado em igrejas que estão muito perto, mas muitos são locais caros, não é? Vocês já sabem. Pode se casar em terrenos baldios cheios de flores e árvores, por que não? E aí a gente potencializa, porque a gente tem o kit de casamento também. O kit de casamento é um sucesso. Você pode usar várias vezes. É legal. Cabeleireiro também, né? É. Cabeleireiro, por aí vai. A gente tem uma série de cartazes que a gente vai divulgando. Esse cartaz é nos lugares. Então, divulga o cartaz, as pessoas vão lendo e já vão entrando naquele negócio, né? E aí, esses são alguns kits também que a gente fez em São Paulo, no Centro Cultural São Paulo. Aí é um kit de propaganda, e esse aqui, ó, logo do lado de cá, é um kit de propaganda, que é o nessa época tinha acabado de entrar aquela recepção lá de tirar propaganda de São Paulo e tal. E aí a gente faz um kit ambulante de propaganda. Potinho andando e tal. Tem um kit de chuveiro logo ali. Esse é o kit na frente, é o kit de biblioteca. Você enche de livrinhos e vai fazer. No fundo você tem o kit de chuveiro. E esse é o sensacional kit de casamento. Quase que eu saí casado em São Paulo. Mas não vamos falar de amor. Esse é o kit aí, que é o sucesso. Esse é um outro trabalho também que ficou no meio do caminho, que é um escritório. A gente tem um escritório ambulante. Então, a história é a seguinte: a gente parava nos lugares, parava na praça, abria uma cerveja e começava a interagir com as pessoas e a gente resolve quase todos os problemas. É um escritório que resolve problemas. Então assim, a gente constrói casa, cuida do jardim, ensina como fazer amigos, essas coisas básicas da vida. E aí as pessoas vão lá e a gente negocia como é que vai ser isso aí e acaba fazendo. A gente fez algumas vezes, mas não. Tá vendo? Para num lugar e tal, toma uma cerveja e põe essa placa. O que tem na placa? Oi? O que tem escrito? É assim, ó, bem assim, ó, você tem um problema, fazemos projetos de. Aí tem, assim, uma lista enorme, essa coisa de casa, de não sei o que, jardim, vamos fazer amigos, como vestir bem. Tem aqui de graça, assim? Não, aí a gente negocia, sempre. Sempre negocia. Qual foi a melhor negociação que vocês fizeram? Rapaz, por exemplo, a gente fez um projeto para a Jane, incrível. Jane é uma celebridade. Jane é uma figura dona de bar nesse bairro aí. E aí tem um momento muito bonito. Logo quando o Michael Jackson morreu, a gente estava no bar de Jane, eu e o Luiz, assim, fazendo esse trabalho no bar de Jane, tomando uma cerveja lá. E aí, aquela coqueluche, todo mundo ficou colocando Michael Jackson na jukebox. Aí aquela coisa assim, aí o pessoal começa a dançar, e a gente dançando Michael Jackson e tal, parará. E aquela coqueluche dançando vários Michael Jackson. Aí depois chega um senhor, assim, e coloca uma música que quebra todo o clima, é uma música assim, Jane, não chore, vocês lembram dessa? Sorria pra mim. Aí a Jane sai do balcão e vai dançar com ele, assim. Pô, eu disse que não ia falar de amor, né? Pera aí, vamos voltar. O que acontece é o seguinte, a Jane, a gente fez uma permuta lá no bar dela, né? Evidentemente. Para fazer que ela queria expandir o negócio dela, ela queria fazer um ambulante, ela tinha uma caminhonete, ela queria fazer um ambulante para vender cerveja em evento, e a gente fez essa permuta. Foi
uma troca, assim, a gente, cerveja dia, inclusive. Ela é uma das poucas revendedoras do Belo Horizonte que tem a cerveja. Já tomaram cerveja dia? Não? Não? Nunca tomaram cerveja dia? Tira foto. Cerveja dia é uma beleza, uma cerveja especial, hein? Ela é uma cerveja tipo surpresa. Aí a gente tem esse trabalho também, que são uns trabalhos, uma seleção aqui, tá? Esse trabalho ele aconteceu em Souza, lá no sertão da Paraíba. E a ideia era o seguinte: a gente tinha uma semana para trabalhar, desenvolver alguma coisa lá. E a gente detectou, a gente foi para uma periferia lá, para uma rua, e a gente detectou que nessa rua tinha um comércio informal, mas muito pequeno, microcomércio. Então é a figura que vende calcinha, mas vende duas calcinhas, a figura que vende cigarro, mas é cigarro picado, a figura que vende churrasco, mas não tem carne, a figura que faz o jogo do bicho. E aí a gente começou a falar, vamos fazer pequenas inserções que potencializam, de alguma forma, essas relações, essas microeconomias que existem ali. Você vê que o nosso papo é tudo assim, né? Aí a gente começou, mas para começar a gente entrou numa casa lá, e Luiz e eu, a primeira ação que a gente fez foi construir uma piscininha para o maré. Para esse casal de maré, eles precisavam de uma piscina, aí a gente acabou fazendo uma piscininha para os maré e colocando uma sombra também, porque lá a sombra é muito importante, tá? É muito mais, o sol lá é mais a pino do que aqui. Então você fica ali naquele sol a pino, tudo. E a sombra é importante porque sempre onde tem sombra as pessoas param, conversam, perdem aquele tempo, né? Fica ali passando aquele tempo todo junto. Então a gente desenvolveu vários espaços de sombra. Então aí, tá aí, a sombra e a árvore. A sombra é esse trabalho, rapaz, eu acabei de achar um nome para esse trabalho, sombra e água presa. E esse é o churrasquinho da Lica. Aí a gente faz essa instalação lá de uma tenda, lá no shopping, põe umas tendas de casa, tá vendo? E faz a comunicação visual também para a Lica lá, que é o bar da Lica. Tá vendo? Olha a importância da sombra para a região, tá vendo? Como é que aqui também. E aí a gente faz também essas mesinhas de madeira lá, a gente agrega essas mesas de madeira na árvore com a madeira que sobrou. Esse aqui é um trabalho também, essa é para a figura do jogo do bicho. E aí ela tem um problema, a gente gira um mobiliário, uma cortininha, porque o sol bate à tarde lá, então ela puxa a cortininha. E aí gera essa espécie de mobiliário, que é meio mesa, meio prateleira, meio não sei o que, para ela poder desenvolver, né, o trabalho dela. Essa aí é para a figura que vende calcinha, de cigarro picado, a gente agrega na árvore também essa chapa aí. E esse é o trabalho com Lica, Lica não Lica é outra, a Zinha, que elas queriam fazer a unha, o cabelo e unha na rua. Que ela tem um salão, mas o salão fica cheio, não tem muito espaço, aí ela queria fazer esse processo de fazer uma unha e fazer um. E a gente faz. Bom, e aí? A gente foi convidado também para fazer um trabalho no Comum, que é um congresso de arquitetura, conservação e preservação da arquitetura moderna, que é um trabalho muito parecido, o princípio dele é muito parecido com o que a gente fez em Souza. A história era o seguinte, eles convidaram a gente para pensar o que é preservar, formas de ação para preservação do patrimônio. Aí, o que eles fizeram? A gente foi trabalhar num prédio que é um embrulho, que é um prédio do Baixados, do Lúcio Costa, que é um arquiteto moderno, é a Vila Operária da Gamboa, no Rio, que fica em frente ao Morro da Providência. E é um prédio muito antigo, acho que, se não me engano, tem 80 anos, um prédio, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Só que esse prédio foi sendo caracterizado nos 80 anos, então era lá Gipuana, era não sei o que.
descaracterizou patrimônio, né? Patrimônio foi descaracterizado. E é um embrolho porque tem uma briga entre o Rio e São Paulo pela autoria desse negócio, se isso é Warchavsky ou se isso é Lukowski. E aí várias pessoas, que o Warchavsky e o Lukowski fizeram um projeto juntos. Mas o pessoal do Rio fica falando que o projeto é de autoria do Lukowski. E o pessoal de São Paulo fica falando que é de autoria do Warchavsky. Isso é bobagem, não pode problema, mas é uma querela de sei lá o quê. É uma querela política. E aí, com esse negócio da revitalização dessa coisa da Coca também, a Coca-Cola vindo aí, esse lugar sofre uma pressão tremenda da especulação imobiliária aí para ele sair. Então fica assim, aí que a gente pensa, vamos transformar isso em flat, vamos transformar isso em museu, não sei o que, para esperar. Aí a gente pensa o seguinte, preservar isso aí é fortalecer. Paralelamente a isso, a gente notou, né, nas visitas que o pessoal que mora aí tem receoso como sabe esse negócio de antropólogo, vou fazer pesquisa de campo, então os caras vão lá para ficar apurrinhando os moradores. Como é, não sei o que, deixa eu entrar, lá, eles estão cheios. E esse povo nunca dá retorno, né? Você sabe como é, né? Eles vão, nunca dão retorno, nem a publicação eles mandam por e-mail. No dia, né? Publicando tal coisa. Nem faz isso. O pessoal é receoso. Aí a gente lá com um grupo de alunos, mais uma vez, pentelhando. Aí um dia eu falei assim, Luiz, quer saber, vamos lá com a gente. Aí a gente chega lá e começa a conversa, a gente começa a ter uma entrada lá com o pessoal. O nosso trabalho é muito simples. Pouco a pouco, essa coisa da conversa, e senta, e vai, conversa, e vai rolando um trânsito, né? Eu estou cada vez mais nessa onda do trânsito, né? Aqui na Bahia é mais fácil de entender o que é o trânsito. Tem lugares que é mais difícil. Mas aqui vocês entendem um pouco mais o que é põe em trânsito. E eu coloco, a história é essa, eu vou colocando em trânsito. É muito importante o trânsito e a transa, né? O trânsito, essa conversa é a transa, que é essa trama que vai fazer as coisas acontecerem. E aí, a gente foi nessa conversa e aí a gente acabou falando com eles. Eles queriam reformas, melhorias, a gente não tinha uma grana para fazer isso, esse tipo de beneficiamento. A gente falou assim, olha, nós vamos tentar fortalecer uma noção de comunidade suas aí, porque aí vocês vão... É um princípio, né? Mais uma vez ativando o princípio de comunidade para ver se eles reagem quando a Coca-Cola chegar, por exemplo. Né? Porque vai chegar, e chega com força. Sabe? Minha cidade, como está o processo da cidade brasileira, capitais. E lá ainda tem Olimpíadas, né? Pior ainda. Aí o que a gente fez? A gente resolveu colocar no prédio, encher a fachada do prédio com plantas. Essa coisa de cuidar da planta, né? De regar, parará, de cultivo, né? E aí a gente enche essa. Aí os vizinhos começam a se articular. Aí começa a acontecer um monte de coisa. Porque uns colocam as plantas para dentro de casa, outros começam a distribuir a planta com o pessoal do Morro da Providência, e outros começam a se articular e construir jardins nas fachadas das casas. Isso, inclusive, aí, por exemplo, isso para o pessoal do patrimônio é um faltério, porque a gente está descaracterizando ainda mais o patrimônio. Só que para a noção de preservação disso, para a nossa noção de preservação, isso é fundamental. A questão não é descaracterizar ou não o patrimônio. A questão é gerar ou não um senso de comunidade reativo, crítico, capaz de dar conta, por exemplo, de uma Coca-Cola. Vocês estão comigo. Mas é legal, porque começa a dar reação. E é legal também, até ambientalmente, porque a rua passa muito carro ali, é uma rua de trânsito, então essas plantas vão acabar gerando uma barreira de conforto térmico, acústico para essas casas. E paralelamente a isso, a gente pensou uma outra ação para fortalecer a história, e foi o seguinte, a gente pensou uma iluminação pública para os corredores. Então a gente deu a primeira opção. Vamos arrumar um padrão aqui, um padrão coletivo. Não, a primeira opção é a seguinte, alguém cede o padrão da sua casa para a gente ligar energia para o corredor. Eu fiz uma conta, ela dava R$3 por mês para cada um. Ninguém queria.
Fulano ia pagar, fulano ia pagar lá ali. Então pronto. Alguém, então beleza, nós vamos instalar um padrão. Alguém se dispõe a tomar conta? Não, vai dar trabalho, lá. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos puxar de cada apartamento uma tomada ali, uma energia, e aí quem quiser colaborar, liga. É uma forma de colaboração, uma forma de pertencimento, uma forma de coletivização. Como é que a gente conseguiu? E aí a gente faz essa iluminação verde em referência ao antigo verde cabana, que era o verde que era pintado esse patrimônio. O pessoal do patrimônio não se cabelar tanto com a gente. E aí o pessoal doidou, porque ainda também faz uma referência ao Comando Verde lá do Mundo da Providência, que é uma, sei lá o que, né? Não sei se existe ainda, que é o PP, não sei o que. Enfim, fizemos esse trabalho. E aqui, ó, vou fazer um último trabalho, esse é de 2009, que a gente fez um trabalho lá no Espadazar. E foi um trabalho muito diferente que a gente tinha feito até então. A ideia é a seguinte, era a calorosa galeria, é essa placa que a gente liga em circunstâncias que a gente acha possíveis de participarem do mundo da arte contemporânea. E como esse mundo é vasto, muita coisa pode ser. E aí a primeira ação que a gente faz é um trabalho com o Chopeli. Eu falei assim, eu queria fazer estava nessa onda, a gente estava muito cansado, fazendo muito trabalho, a gente estava trabalhando muito. Esse ano de 2009 foi uma produção intensa. Aí eu falei assim, quer saber, vamos fazer um trabalho mais leve aí, mais divertido, e a gente acabou pensando num trabalho, a primeira exposição que a gente pensou para esse espaço, essa inauguração da galeria, era um trabalho com travestis em homenagem ao Hélio Sica. Uma onda assim, em homenagem ao fim de carreira do Hélio Sica. Saudoso Hélio Sica, grande amigo. Né? Uma saudade bonita. E a gente chamou o Hélio, chamamos essa turma e propomos, olha, vocês topam fazer uma ação na rua, um ensaio fotográfico, e o esquema é o seguinte, um ensaio fotográfico em que elas se colocariam lá da forma que elas quiserem e eles interagiam com as pessoas e tal, e esse ensaio fotográfico depois a gente inseriu no mundo da arte através das vendas da nossa galeria, nesse esquema que a gente ganharia uma porcentagem, ela ganharia uma porcentagem para a causa dela. Então é um movimento articulado que tem lá de defesa da diversidade sexual. E aí a gente tem umas reações muito loucas, porque as pessoas na rua tocam, então elas chamam os operários, na real não são nem travestis, são transexuais. Porque os travestis, eu consegui os travestis, aí as travestis eu cheguei nas transexuais. São figuras ótimas, assim, e aí a gente faz esse trabalho. Inclusive não foi inserido ainda no mundo da arte contemporânea, questões de tempo, técnico, mas um dia será. E a ideia é continuar também com o trabalho em processo, continuar fazendo essa galeria calorosa em vários lugares. A galeria é a placa, a gente coloca lá a galeria calorosa. Eu poderia fazer isso aqui, colocar aqui a galeria calorosa. Isso aqui é nosso trabalho de arte coletivo, e aí depois a gente vê o que faz. Essa gravação, por exemplo. É uma galeria, a gente comercializa ela. Não, aí é via site. Porque, como é sabido, as pessoas só vão na galeria no dia da abertura. Não voltam lá mais. Então, pra que ficar com esse negócio lá? Faz a abertura logo, já faz o negócio, põe na rede. Aí caiu na rede é peixe, né? Já vai vendendo isso. Enfim, aí fizemos esse trabalho. Mas assim, tá tudo meio em processo, porque atualmente eu e o Luiz não trabalhamos, assim, desde a gente fez esse remake lá com o Panorama da arte brasileira lá a gente estava até um dia lá em São Paulo, agora no final do ano passado, desses kits ambulantes, já é um remake, assim, já é uma remontagem de trabalho e tal. E a gente não tem uma produção recente, né? A nossa produção ela tem
ela vai até 2009. Então já tem 2 anos, né? Caminhando para 3 anos que a gente. 2 anos, né? Que a gente não desenvolve um outro trabalho junto. E, enfim, então fica essa coisa no ar. Nada impede que a gente ainda faça, é tudo muito aberto. E aí eu continuo fazendo o meu trabalho, ela continua também, ela está associada com o Inês, está aqui também, figura ótima. Continuo as pesquisas. E eu continuo fazendo esse trabalho, mas eu estou cada vez mais nesse momento agora aí, que é trabalhando nessa coisa das conversas, de ocupar outras formas de espaço e conversar sobre isso. Uma onda grega, né? Uma onda grega. Assim, só essa forma da... A gente ficou uma semana, mas não na só que ele ficou na ilha, por exemplo. Como estava esperando, Estava esperando o tempo. foi o ator que estava chegou lá, né? O personagem chegou. Pois é, o que talvez eu coloco então, assim, de forma que eu falo assim, que a gente pode questionar inclusive a noção de intervenção urbana a partir desse trabalho, porque num certo sentido a intervenção urbana ela não precisa necessariamente colocar as pessoas em relação e eu posso colocar uma com outra, eu posso discutir uma questão da cidade de N forma. E pra gente é fundamental assim, o negócio, né, essa coisa da conversa com o outro, de negociar, que de certa forma tem a ver com uma formação política, né, assim, nesse sentido da micropolítica, né, dessa política entre nós aqui, né, que tem a ver, né, com politécnicos, né, essa ética da cidade, né, essa ética menor na cidade, que interessa pra gente. Então é um pouco por aí, assim, que eu trabalho. Por isso que esse aqui já isso é trabalho, entendeu? Isso é trabalho. Eu estou trabalhando demais. A gente, inclusive, a gente pode mudar aquele famoso samba, está trabalhando demais, deixa o professor em paz, está trabalhando demais, deixa o professor em paz, que é um grande samba também. Vocês lembram desse samba? Um samba, composição aqui, ó, compositor, Piton, Samba Dia, composição Samba Dia, não é? Feito no quintal saudoso, né, rapaz? Saudade do mim. Na beira da piscina. Na beira, exatamente, um kit de piscina, nesse samba sendo composto. Mas é isso. Então é isso, gente. Assim, aí a gente pode abrir aí também, se vocês quiserem comentar e perguntar alguma coisa mais específica, ou comentar mesmo, que é sempre bom comentar e ver qual que é o retorno dessas coisas.
Vocês acham assim? Vocês acham? O que vocês acham? Eu já começo acho que ser preocupado com alguém que trabalha na área. Você é artista, ator, músico e como que é? Empresário, realmente, futuramente vocês vão saber de um negócio fantástico que vai acontecer em Salvador. Posso te adiantar um pouco? É só pergunta, né? É uma consulta permanente. Como é que você trabalha nas suas obras, mas você trabalha de questão permanente? Porque você, ao mesmo tempo que você não faz sobre a nossa permanência, que você coloca para a galeria, que a galeria não fixa, você coloca aquelas plantinhas em frente de permanência. E você recebe um espaço e depois não quer ficar isso. Mas se você planta isso na pessoa, você insere essa permanência nas pessoas. E você vê se isso, na verdade, faz parte do seu trabalho, você vê isso como talvez uma forma de demonstrar algo que você faz. Aqui em Salvador, na biblioteca tem um cara que ele coloca cadeira na rua. Ele tem um poste que ele coloca o espelhinho e um banquinho, aí ele faz as fotos e fica com cadeira lá mesmo. Isso acaba interferindo no passeio e tudo mais. Então, Salvador ficou com um espaço ambulante, eu fiquei lá com ele. Então, eu queria saber justamente isso, porque às vezes aqui no projeto que você já usou mais no PCI, né, normal, a ideia é uma coisa mais fixa, coloca uma coisa mais rápida, tem uma permanência. Relativa, né? Uma permanência relativa ali, porque realmente é boa questão, porque a gente não trabalha, é muito curioso isso, porque a gente discutia essa história da permanência, sabe? No primeiro trabalho, esse trabalho que eu falei do hotel, a questão era a permanência, inclusive. Era assim, deixar o nosso trabalho, era uma defesa assim, não, vamos fazer esse trabalho desse quarto, e o hotel continuava funcionando. Então as pessoas, não foi uma exposição estrita, porque as coisas ficaram lá. E isso era uma questão pra gente, vamos fazer trabalhos que permaneçam e tal. Mas aí depois a gente foi vendo com o tempo, né, que vai elaborando o trabalho, que o que garante a permanência não são os trabalhos. O que garante a permanência, eu acho que são mais as relações estabelecidas, sabe, do que propriamente os trabalhos. Então são trabalhos simples, matericamente simples, assim, coisas que qualquer um pode fazer, se você tiver à mão, não precisa grandes produções para fazer. E eles, nesse sentido, eles têm uma fragilidade própria, eles não vão resistir ao tempo. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a dinâmica, com essa coisa, com essa dimensão política do trabalho, que é uma forma também de chamar para a sua responsabilidade, entende? Para as pessoas que estão usando, para mim, para as pessoas que estão usando, para as pessoas que estão passando por ali, é um chamado, eu acho um chamado para se cuidar, sei lá, para usar mais espaço, ou para gerar outras relações econômicas, outras relações de comunitárias, outros tipos de percepção da vida, né? Quer dizer, então eu vou passar um dia na rede, né? Porque senão eu não posso passar um dia na rede. Porque, independente do tempo de permanência, o objetivo mesmo do trabalho que vocês desenvolvem é levar essas pessoas a uma reflexão, né? De acordo com o tema, né? Nesse caso aí, usar melhor o espaço da cidade,
as pessoas questionarem mais por que um espaço daquela proporção, né? Eu não Sem chamaria, uso, sem utilidade. eu não chamaria propriamente do nosso objetivo, assim, não é, eu acho que é algo que perpassa o trabalho. Porque também o nosso objetivo é se divertir. Então eu podia falar assim, qual é o nosso objetivo? É se divertir, gerar um ócio, né? Gerar um ócio criativo, né? Parar ali e ficar divertido. Quer dizer, tem até questões plásticas também, né? Enfim, mas então assim, mas é uma coisa mais expandida, né? Assim, mas eu acho que o substrato disso a meu ver, sabe? O Luiz talvez falaria outra coisa, não sei. Eu tô dando meu ponto de vista meu ponto de vista, que para mim isso já é um tempo, há um tempo eu penso isso e para mim é cada vez mais claro. Aí eu posso falar dessa dimensão política do trabalho e aí eu posso expandir isso para cá, para mim, eu trabalho. Tá? Eu trabalho muito mais. Eu sempre faço um trabalho de trabalho também, das apresentações. Então, na barra tem cara que ele para a cadeira. Aí tem uma árvore, ele coloca uma árvore para a cadeira. E a cadeirinha fica lá. Ali é um lugar onde se para a cadeira, mas ele não fazia. Então, assim, Mas ele não vestiu o ponto? não, porque ele precisa lugar. Às vezes ele está não, então fica. Mas aí é o ponto físico. Quem quiser, esperando ele que uma hora ele aparece. Então, assim, na questão que você fala, você está trabalhando mais agora com arte, e esse lado de arquiteto, da urbanismo, acaba ficando. Se você parar para pensar na quantidade de coisas que você pode fazer na rua, é infinito. Se você parar para pensar na quantidade de coisas que você acaba colocando naquele espaço ali, você pode estar prejudicando esse espaço. Porque nessa das plantinhas você acabou criando um canteiro. Deu uma sugestão de criar um canteiro. Então, assim, como esse seu trabalho? Você saber que aquilo ali vai ser isso e vai se encontrar que é uma coisa que para você na próxima do arquiteto mais satisfatória. E na posição de artista que você foi inspirado, ou você teria que agregar? Eu não tenho crise de identidade, não. Assim, para mim é uma coisa. Não é tão segmentada, assim, sabe? Assim, arquiteto, artista. Para mim essas coisas elas são. Eu poderia falar assim, não, se fosse para segmentar, eu poderia falar que hoje eu trabalho mais como professor. Porque a partir do momento que eu estou falando, que eu falo assim, eu estou com esse papo agora de fazer conversas aqui, não sei o que e tal, e você trabalha, né? Aí pode falar assim, então agora você trabalha mais como professor, não é? Mas para mim não é por aí, assim, as coisas elas são mais amalgamadas, assim, elas se misturam, e tem o seu lugar, assim, tem os seus lugares de legitimação, e eu tento dançar um pouco com isso, assim, com esses lugares de legitimação. Inclusive, um dos trabalhos também, assim, eu acho que uma coisa que é muito presente nesse trabalho é um certo caráter de desinstitucionalização, sabe? Que a gente pega assim, e fala assim, olha, isso aqui, ó, isso é lote de propriedade particular, não vai virar, vamos fazer terreno público, vamos de certa forma extrair isso ou então falar assim, então vou pegar uma aula agora e a aula vai virar, isso é obra de arte. Então vou inserir isso, eu pego essa aula aqui, vou inserir isso lá na exposição, não sei o que, de um jeito, entende? Ou vira um livro de artista. São deslocamentos, são outras formas que são baseadas nessa desinstitucionalização. Então, assim, para mim, eu nem me lembro se eu tinha esse dilema, se isso é arte, se isso é arquitetura e tal. Depende do lugar, assim. Eu acho que é uma intervenção das artes, muito mais até do que da pessoa. Eu questionei na verdade
que é talvez de contra, mas como era que funcionava com você, não no sentido de identidade, mas sim por ser também ser professor, ele quer ser né? Porque professor de expressão 24 horas de trabalho, como é que você poderia falar, como é que você lida, entendeu? Isso acaba caindo no conceito da obra, ou isso simplesmente é uma dança para você. Porque, por exemplo, esse trabalho do Romomo, por exemplo, esse da Plantini, a gente foi convidado como arquiteto. Entende? O Jorge Souza foi como artista. O Lotes Vagos a gente mandou para um edital de arte, mas é um trabalho urbanístico, assim. Se a gente fosse colocar os Bs assim, bem claro, assim, né? Mas isso não é uma questão importante, mas eu acho que não é como lidar com isso, é como costurar isso, não é uma questão do trabalho propriamente, assim, eu vou bagunçar o coreto e tal, mas eu acho que tem uma questão dessa não institucionalização, porque assim, a meu ver também abre mais uma vez para uma dimensão política, que é conseguir escapar um pouco dessas instâncias de captura, sabe, libera um pouco essa digamos, essa energia criativa, essa produção desejante, para além de um lugar que é, por exemplo, o sistema da arte, sabe? Isso para mim é muito legal, me interessa muito isso. Então, assim, é isso. Então, eu posso trabalhar com qualquer um. Não é que qualquer um, eu posso chamar o Boys, né? Fala assim, o Boys fala assim, né? O Boys falava assim, né? O Boys vocês conhecem, né? Boys, outra palavra. E o Boys, ele fala assim, todo mundo é artista. Eu falo assim, artistas são os outros. Sabe? É uma perspectiva. Artista, artista sem artista são os outros. Sabe? Inclusive um outro em mim, que não. Né? E aí a gente tem mais uma vez, eu acho, esse lugar aí da gente abrir essa conversa de uma dimensão política, micropolítica, né? Fala em micropolítica. Falando do Boys, tem uma coisa que eu penso muito nesse caráter, esse trabalho, principalmente no caráter de intervenção, e até mesmo esse questionamento que é colocado, né? Qual é a permanência do trabalho? Hoje ele traz um conceito muito legal na arte, que é a estrutura social, a estrutura ausente. E aí já inclusive o próprio perfil dele como artista meio que no lado de educador, ele já tem até inclusive a conversa de aula quanto uma estrutura social. E aí eu cheguei bastante ali, eu queria fazer outra pergunta. Você falando em ele, eu acho que eu observei muita coisa dele, assim, muito desdobramento, assim, mas principalmente quando ele se propõe um trabalho de vivência, a coisa da fenomenologia, o que a gente vai ver também seja claro. As proposições, que eu não chamava de arte, mas de proposição terapêutica. Aí eu sabia se você são referências, né? Eu posso falar do Boys, posso falar do Hélio, posso falar do Marra também, que é um artista certo também, que eu acho bem importante. Entre outras, essa turma dos anos 70, o Smith, o Robert Smith, e entre outros, assim, mas eu falo assim, que na real, eu vou falar pra você, eu não gosto muito de arte, não. Sabe? Eu tenho uma certa preguiça com a arte. Aí então, mas esses caras, assim, eu acho que eles são mais arquitetos que artistas. O Hélio,
o Hélio. Mas é claro que era arquiteto mesmo. Mas o Hélio eu acho ele muito arquiteto, assim, no fim de carreira principalmente. Mas você fala que você não gosta muito de ser artista, mas você falar isso para se reafirmar como artista contemporâneo ou é verdade? Porque às vezes é um meio você distancia para chegar de novo. Igual todo mundo era artista, mas ele não colocava todo mundo na galeria. Ele era o dono da obra, né? O Beuys era assim, o Beuys ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele encarna o Beuys encarna o Messias. Ele tem uma onda messiânica, né? Clara, né? Por isso que eu falo, né? Eu falo assim, artistas são os outros. Sacou? Essa que é a minha onda, porque em certo sentido, pelo menos te auto-questiono desse lugar do seu caminho também, sabe? O que a gente pode fazer é pensar caminhos juntos, ou iniciar uns caminhos, mas nunca ser o caminho. Seu caminho, não quero ser caminho de ninguém. Mas não vamos falar de amor. Né? Hoje não. Mas quando eu falei do arte, eu mesmo sei, eu falei, você não gostava muito da arte, que você tinha oferta. Eu falei, então você não gosta para ser de novo um artista? Não, rapaz, não é porque assim, eu falo, quando eu falo isso, eu falo assim, mais do sistema, né, desse sistema da arte, sabe, e também assim, honestamente, eu não consigo, você vai no museu, bicho, é um tédio, cara, é difícil você chegar num lugar pela própria constituição da coisa ali, é muito difícil chegar no museu digamos, ter uma experiência fenomenológica, saca? É muito difícil, então assim, acaba que, mas eu gosto, assim, mas pro meu trabalho, eu sou um cara que não gosta de arte, entendeu? Pro meu trabalho, assim, se eu me colocar como artista, eu sou um cara que realmente não gosta, porque tem gente que tem artista que gosta, né, que vai pesquisar, que fica indo, vai saber o que está acontecendo, tarará. Não tem muito isso, sabe? Às vezes aí é isso, tem mais, então não é uma estratégia de afirmação, né? Eu vou falar que eu não sou café, sabe? Não é bem isso, não. É realmente mais. Acho que ele fez uma coisa que eu acho muito interessante. Assim, essa coisa ele não fez uma tentativa, né? Mas assim, antes de Beuys, não antes, mas o Beuys como o artista, a gente tinha a figura de Duchamp, né? Que era grande dignidade da forma. E aí ele vem justamente contrapondo o silêncio de Duchamp com o barulho do Beuys. Aí ele foi uma parte legal, que era o silêncio do Duchamp é subestimado. E aí ele se propõe uma coisa ao contrário, e esse barulho de Beuys justamente esse barulho do diálogo mesmo para acontecer. Agora muitas vezes, pois é, cara, olha que curioso isso. Vou te mandar esse negócio. Eu fui dar uma palestra um dia desses na arquitetura, e era uma palestra sobre silêncio. Eu vou falar sobre silêncio, cara. Aí eu peguei exatamente essa querela do Beuys com o Duchamp, aí para falar um pouco sobre essa coisa. E aí eu faço uma defesa, eu falo assim, olha, às vezes o silêncio comunica muito também. Às vezes o silêncio, porque assim, sabe o que acontece, talvez, no lugar? Porque o Beuys, ele está defendendo, tudo bem, a ação dele, ela pode até ser micropolítica, mas ele está defendendo uma construção macropolítica. Então, uma revisão da linguagem, uma revisão do não sei o que quer dizer, pensar essa coisa da estrutura social, aqueles postulados da reversão, né, todo mundo é artista, parará, parará. Quer dizer,
ele está nessa coisa, num certo sentido, ele está atuando numa macro política, né? Aí ele ajuda a fundar o Partido Verde, tem uma série de ações. E o Duchamp, ele é o cara, dessa micropolítica, do infrafino. É um cara que o silêncio dele, pode ser lido, né? Posso ler isso como uma atitude micropolítica, um silêncio micropolítico, que vai fazer você repensar sua relação com o mundo. E aí a sua relação com o outro. E não repensar a sua relação em termos globais, mas em uma dimensão. Então, por exemplo, quando ele faz o Etandonê, a resposta do Duchamp, do Beuys, é o Etandonê, que é o Estadar. Que é coisa mais assim, quer falar da completude, então, vou falar assim, Estadar. O que está dado? Sabe, né? Que você olha pelo buraco, assim, sabe essa história? Que é o seguinte, na mesma época que o Beuys faz aquela ação dele, em 74, o silêncio do Duchamp está sendo sobrevalorizado, ele, os amigos dele, artistas, o Duchamp estava construindo o Etandonê, que é uma porta, aí tem um buraco, aí você olha pelo buraco assim, da porta, tem uma boneca lá de perna aberta, assim, você vê só o sexo dela, assim, ela de perna aberta, assim, ela meio jogada no capim, uma paisagem no fundo, meio renascentista, e ela segurando um castiçal. E você olha pelo buraco, você vê aquilo. Essa é a resposta, assim, eu leio essa resposta do Duchamp como uma tentativa de entrar na espessura desse buraco. Literalmente, quando eu olho, entrar nessa espessura, é como se fosse uma evocação, que é uma coisa que eu acho muito importante, pra gente ler a arte, por exemplo, você pode pensar assim, chegar e ler a arte, você pode ler uma obra assim, o que é a obra, em vez do que eu estou pensando com a obra, o que a obra me faz falar? A gente pode inverter, falar assim, quando a obra me olha, que a obra olha. Quando a obra me olha, o que ela faz falar? O que ela me faz falar? É uma boa perspectiva para ver as coisas. Quando isso me olha, o que me faz falar? Se me olha, me incomoda. Porque ela te olha. Então, o Duchamp, eu acho que ele vai nesse lugar. Sabe, ele explicita isso, eu acho que é quase literal, sabe, e aí ele faz toda a revisão e é muito curioso, porque se a gente pegar, a gente pode ler isso, assim, por exemplo, a gente vê a paisagem no fundo, então assim, é toda a construção da razão, né, mas você não vê a razão ali, você vê o quê? Você vê uma mulher de perna aberta, você não sabe se ela está morta ou não, um negócio meio matagal, ela não tem cabeça, você não vê a cabeça dela, é uma figura que a razão está sem razão, mas ela segura o castiçal, do iluminismo, ela tem a paisagem renascentista no fundo, ela tem toda a construção da razão, mas ela tem essa coisa que é um chamado para uma potência erótica, que é uma potência que se casou, é uma potência que coloca a gente fora de si, é uma potência que coloca em trânsito, que é a mesma coisa que eu faço, entendeu? É